Olá, engenheiro Ítalo Rebouças aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre flambagem de pilar treliçado. Esse é um tema que eu considero bastante interessante para quem trabalha com estruturas metálicas e, além de interessante, considero muito importante que quem projeta estruturas metálicas conheça um pouco sobre este tipo de falha, certo? O que seria, antes de entrarmos no assunto, o que seria a flambagem de um pilar treliçado? Quando nós temos um pilar treliçado, nós temos vários elementos que compõem aquele pilar, banzos, diagonais e montantes. Geralmente, quando calculamos uma estrutura num software comercial como Strap, CIP 3D ou Robot, calculamos o esforço em cada uma dessas peças e o software ele faz as verificações de cada peça de acordo com o comprimento de flambagem, de acordo com material e seção, certo? Então, o programa naturalmente ele calcula a falha de cada peça, que, por exemplo, para um banzo seria a parte que está entre dois nós, a porção do banzo que está entre dois nós. E ele calcula de acordo com os dados que o usuário insere, como comprimento de flambagem. Porém, além da falha desta peça individual, existe a possibilidade de que o pilar ele flambe como um todo, de que existe a possibilidade de que ele falhe como um conjunto. Isto não é feito no software comercial, isto tampouco é descrito para o caso de pilares treliçados na NBR 8800, sendo porém descrito no Eurocode EN 1993. Antes de entrar propriamente dito neste tema, eu vou mostrar uma análise de um software chamado Mastan 2, que é um software gratuito, mas muito poderoso para certo tipo de análise, incluindo as análises de estabilidade elástica. Eu fiz aqui alguns modelos e aqui eu tenho um pilar treliçado bastante esbelto. Esse efeito ele costuma se tornar importante no caso realmente de pilares treliçados esbeltos. Esse pilar ele tem 12 metros, ele tem 50 centímetros de distância entre os banzos e os banzos são perfil W250 por 17,9, enquanto que as diagonais são dupla cantoneira 2 polegadas por 1 oitava. Não vem agora o caso a definição da estrutura, porque eu quero mostrar apenas nesse caso particular como ocorre a flambagem, qual é o primeiro modo de flambagem. Aqui eu estou analisando apenas flambagem no plano da treliça e não estou analisando a flambagem fora do plano da treliça, certo? Aqui é uma análise planar. Não significa que no seu projeto você não precise fazer análise da flambagem fora do plano, mas aqui por simplicidade, por ser uma aula introdutória, vou mostrar apenas esse efeito no plano. Realizei a análise, vou mostrar a forma defletida da estrutura. Observe que não há falha local das peças, porém há uma falha global do pilar treliçado como um todo. E o Eurocode ele nos permite considerar esse efeito em nossas análises. Como eu disse, isso aqui se torna importante quando temos pilares treliçados muito esbeltos. Nesse caso, a esbeltez já é razoável por ter 12 metros de comprimento, certo? Eu considerei o pilar treliçado rotulado nas suas ligações, embora saibamos que existe uma rigidez, principalmente no banzo, nas ligações do banzo, por ser contínuo, mas é totalmente aceitável e realizar o cálculo dessa forma. E como eu vou comparar com metodologias bem antigas, em que se calculava tudo rotulado, né, fica mais fácil dessa forma. Que metodologias são essas? É a metodologia descrita pelo Timoshenko no livro Theory of Elastic Stability, Teoria da Estabilidade Elástica. Por que eu vou falar sobre ele se eu disse que vamos seguir o Eurocode? Porque o Eurocode ele utiliza como base o trabalho, a metodologia descrita no Timoshenko, em 1930. Então,
essa flambagem do pilar treliçado ela já é conhecida seu comportamento há quase um século. A metodologia do Eurocode ela é adaptada, ela leva em consideração alguns outros fatores, porém a base é realmente o trabalho da flambagem elástica descrita no Timoshenko. Aqui, por exemplo, no Eurocode, considera-se a redução da rigidez devido ao cisalhamento, descrita aqui por SV, que nós vemos que é shear stiffness, ou rigidez ao cisalhamento, nas treliças. E Timoshenko mostra lá que isso se torna bastante importante no caso de treliças. Eu não vou, nessa primeira aula, mostrar em detalhes a metodologia do Eurocode, porque, por ser uma primeira aula, eu irei mostrar apenas a análise da estabilidade elástica apresentada por Timoshenko lá em 1930. Então, siga comigo, nós vamos ver o que é que já se conhecia desde aquela época, certo? Essa análise da estabilidade elástica, digamos assim, é o primeiro passo da análise e nós iremos realizar ela para alguns exemplos e comparar com a análise do Mastan 2, que é um software gratuito. Aqui eu abri o livro do Timoshenko e podemos observar que em 12.2.18 ele, página 135, eu acho que eu estou com a segunda edição, ele mostra o caso de flambagem de colunas compostas. Ele usa esse termo build up, que seria as nossas colunas treliçadas, certo? Ele mostra como considerar isso e aqui nós chegamos no resultado final que se assemelha ao carga crítica de óleo comum, porém com um fator de correção, certo? Então, assim, nós vamos calcular a carga crítica de óleo, mas vamos aplicar um fator de correção. E que fator de correção seria esse? Na seção anterior, 2.17, Timoshenko mostra que o esforço cortante, o cisalhamento, ele tem um efeito na redução da rigidez de uma coluna e, consequentemente, da carga crítica de flambagem. Seção 2.17, ele fala sobre o efeito da força de cisalhamento na carga crítica. E ele diz que nas derivações anteriores, ou seja, nas seções anteriores em que ele derivou cargas críticas, ele usou a equação diferencial da curva da deformada sem considerar, ou seja, negligenciando os efeitos de cisalhamento. Então, ele, naquela fórmula de Euler que todos nós conhecemos, e em outras derivações que Timoshenko faz até então, ele desconsidera. Por que ele desconsidera? Porque, e ele mostra aqui, para seções maciças, por exemplo, seções I ou W, seções retangulares, barras redondas, o efeito do cisalhamento tende a ser muito pequeno, certo? Então, por ser muito pequeno e por adicionar uma certa complexidade de análise, não vale a pena para essas situações considerar. O Timoshenko, se nós observarmos a página 133, no canto direito inferior, ele mostra que this ratio, essa razão na equação C, que é o fator multiplicador que nós devemos aplicar a fórmula de Euler, ele mostra que essa razão é muito próxima da unidade para colunas sólidas, como colunas de seção retangular ou colunas de seção I. Então, como é muito próximo de 1 o fator, não faz sentido estarmos aumentando essa complexidade para aplicar esse fator de correção. Embora isso não seja tão importante no caso de seções maciças, ele vai mostrar que no caso de seções estreliçadas se torna importante. Vamos confirmar realmente o que ele diz, de que ela tem pouca importância no caso de seções maciças. Vamos estudar um pouquinho, vamos analisar qual é esse fator multiplicador, redutor, que nós devemos aplicar para corrigir, digamos assim, a carga de óleo. PE é a carga de óleo. Aqui, π ao quadrado é I sobre 4L ao quadrado, que ele está tratando
de um pilar em balanço, né? Engastado livre, mas no caso de um pilar biapoiado, esse 4 some, né? Pi ao quadrado aí sobre L ao quadrado. PE é essa carga crítica de Euler. E o AG sobre N, se nós jogarmos esse N para baixo aqui, AG sobre N, é a rigidez ao cisalhamento. Então, quanto maior for essa rigidez ao cisalhamento, quanto maior for essa rigidez ao cisalhamento, mais esse fator aqui vai se aproximar de 1. Né? E como a gente calcula, então? O A é a área da seção transversal simples, o G é a área, o G é o módulo de rigidez transversal, que é o módulo de elasticidade sobre 2,6 para o aço, e o N é um fator que considera apenas, digamos assim, a porção cisalhada. É um fator que considera uma região efetiva ao cisalhamento. Ele mostra aqui na página 132, embaixo, que para seções retangulares n é igual a 1,2, para seções circulares n é igual a 1,11 e para seções I, esse n vai depender de se a seção está fletida em torno do eixo de menor inércia, ou seja, no plano das mesas, ou no eixo de maior inércia no plano da alma. Se essa flexão é em torno do eixo de menor inércia no plano das mesas, o fator n é dado por isso aqui, 1,2 vezes a área sobre a F, que é a soma da área das duas mesas. Quando nós aplicamos isso naquela equação, na equação C, nós vemos que o A ele some e ele se torna AF sobre 1,2. Basicamente, quem resiste ao cisalhamento, quando a flexão é em torno das mesas, são apenas as mesas e a alma não. Então fica AF sobre 1,2. Quando temos flexão em torno do eixo de maior inércia, ou seja, no plano da alma, apenas a alma é efetiva, por isso o fator n é igual à área da seção transversal sobre a área da alma. Nós aplicamos aqui, o A some e surge no seu lugar a área da alma. Nós vamos para um caso específico aqui. Eu vou mostrar realmente a ordem de grandezas desse fator multiplicador que nós devemos aplicar. Eu tenho aqui, eu criei um scriptzinho no SMath para nós podermos trabalhar de forma bem prática com um exemplo. E aqui eu vou considerar o efeito do cisalhamento na carga crítica de flambagem. Então, para um pilar maciço, eu peguei um exemplo, um W150 por 22,5, coloquei aqui as propriedades do aço, propriedade da seção transversal, comprimento 3 metros, um comprimento razoável para um pilar como esse. E aqui eu calculo a carga de Euler em X, que é o eixo de maior inércia, e em Y, que é o eixo de menor inércia, certo? Após obter esses valores, eu vou fazer uma correção para considerar o cisalhamento. Então, para isso, eu preciso calcular aquela rigidez do cisalhamento, né? GA sobre N. Eu mostrei lá que quando é a flambagem no eixo de maior inércia, se torna G vezes a área da alma. Nós vemos que a rigidez ao cisalhamento é bem superior à carga crítica de Euler nesse caso. Quando nós aplicamos na fórmula, obtemos isso aqui, então. Certo? Esse fator multiplicador aqui, que é o denominador, ele vai dar 1,04. Então, nós temos aí uma redução de aproximadamente 4% na resistência. É um valor que não é necessariamente significante, mas que em boa parte das situações não vale a pena considerarmos diante da complexidade. Quando temos a flambagem no eixo de menor inércia, que muitas das vezes governa para esse tipo de pilares, nós temos então um
uma rigidez ao cisalhamento ainda maior, e uma carga crítica de óleo ainda menor. Então, quando nós aplicamos esse fator, nós vemos que ele dá 1,0066, ou seja, menos de 1% de diferença. Então, aqui realmente não há mínima necessidade de considerar o efeito de cisalhamento. Nós vemos que a carga crítica de óleo ela já é bem precisa para esses casos, certo? Vamos voltar agora para o Timoshenko para ver então como considerar no caso de pilares treliçados. Timoshenko segue na seção 2.18, ele vai tratar sobre treliças especificamente, e ele mostra que no caso de treliças, esse efeito ele é mais significativo. Ele chega a uma equação parecida. A equação geral para pilares treliçados com diagonal e montante é a 2-61. E nós vemos que aquele PD, que é a rigidez ao cisalhamento, que lá foi dado por GA sobre N, caso vocês revejam lá, aqui é dado por essa fórmula. Ela leva em conta a área da diagonal, a área da seção transversal das diagonais, a área da seção transversal dos montantes, AB, a área da seção transversal dos montantes, AD das diagonais, E, que é o módulo de elasticidade, BA e φ. O que são BA e φ? São propriedades da geometria da treliça. Nós vemos que B é a largura da treliça, ou a distância entre os banços, e A é a distância entre os montantes. Digamos assim, é a modulação da treliça. Basicamente, para calcularmos isso aqui, precisamos apenas saber a geometria da treliça e as peças que a compõem. Então, é apenas a aplicação de fórmula, certo? O φ, observe-se que é o arco tangente de A sobre B. Mais um detalhe, quem é I neste caso? Porque aqui nós vemos que foi calculada a carga de Euler e foi aplicado o fator multiplicador. A expressão para I é o momento de inércia da seção composta entre os dois banços. Então, para calcular o I da seção composta, nós consideramos apenas os dois banços, utilizamos o teorema dos eixos paralelos e chegamos ao momento de inércia da seção composta. Porém, a gente não pode utilizar ela diretamente, motion. Nós devemos aplicar o fator de redução por conta do cisalhamento. Aqui, então, eu vou mostrar alguns exemplos de treliças com essa consideração. Tanto no script do SMAP, nós vamos fazer os cálculos como o Timoshenko mostra, quanto no Mastan 2, certo? Então, aqui eu tenho essa treliça, e é a primeira que nós vamos analisar, certo? Ela tem 12 metros de altura, 50 centímetros de distância entre os banços, nosso B é 50, nosso A, que é a distância entre os montantes, também é 50. Eu coloquei iguais para também dar uma simplificada nesse primeiro modelo. Considerei ela biapoiada, porque eu considerei isso por simplicidade, porque é a tipologia que Timoshenko aborda. Mas ela pode ser engastada na base, como é muito comum, tem que ser feita algumas correções, porém é possível, ainda mais com softwares de hoje. Considerei uma carga centrada, sem momento aqui, certo? E vamos ver quais são as peças que eu utilizei. Eu já disse, mas eu vou mostrar. Os banços são W250 por 17,9 e as diagonais dupla cantoneira 2 polegadas por 1/8 de polegada, certo? Então a área do banço 22,8 cm², aqui está dado em milímetro quadrado, e a área das diagonais duplas 6,34 cm². Eu apliquei a carga de 1 kN e vou realizar a análise de flambagem elástica,
chegando então que a carga de flambagem elástica é 3.532 kN. Agora eu vou vir aqui e vou calcular de acordo com o que Timoshenko mostra, certo? Então, coloquei o comprimento, 1.200 centímetros, 12 metros, as propriedades de área da AC é a área do banzo. Por que eu usei AC? Porque é a nomenclatura que ele utiliza, que é a área da cord, né? Que é o termo que eles usam para banzo. A B do montante, batten, é o termo que eles usam, e a D diagonal. Eu utilizei a mesma nomenclatura que Timoshenko leva lá, para a equação ficar igual, certo? Momento de inércia, então é só pegar duas vezes a área do banzo vezes a distância até o eixo ao quadrado, certo? Então chegamos a 28.500 centímetros a quarta, né? Um momento de inércia bem elevado. A igual a 50, B igual a 50, o φ vai ser 45 graus, certo? E nós chegamos a essa carga de flambagem elástica, 3.906. 3.906,7 kN. Essa aqui é desconsiderando o cisalhamento. Porém, na prática, só um instante que eu vou botar o notebook aqui para carregar. Perdão, acabei de observar que eu não estava mostrando os resultados do SMATH cálculo. Eu mostrei, vocês vão me perdoar, eu mostrei a carga do software Mastan e agora vindo aqui para o SMATH. Talvez eu corte isso aí. Aqui no SMATH eu tenho as propriedades dessa treliça, certo? Comprimento 1.200 centímetros, a área do banzo 22,8 centímetros quadrados, que é um dado 250 por 17,9. Aqui está AC, que é a nomenclatura que o Timoshenko usa, referente a cord, que é o termo que eles usam para banzo. A B não é a área do banzo, é a área do montante, batten, é o termo que ele utiliza, e a D é a área da diagonal, certo? O momento de inércia da seção composta, então duas vezes, porque tem dois banzos, usando teoremas eixos paralelos, a área do banzo vezes a distância até o CG ao quadrado, certo? Que é metade da largura. A igual a 50 centímetros, B igual a 50 centímetros, Φ igual a 45 graus. Fazendo tudo isso, nós chegamos a uma carga crítica de óleo de 3.906,7 kN, que é bastante superior aos 3.531 que nós obtivemos no Mastan. Porém, aqui ainda não está considerando o cisalhamento. Para considerar o cisalhamento, nós calculamos PD, que é dado por essa fórmula que está lá no livro. Aplicando isso, nós chegamos a uma rigidez de cisalhamento de 33.120 kN, que é bastante superior à carga crítica de óleo, mas não tão diferente quanto quando nós temos uma seção maciça. Aplicando esse fator de correção, nós chegamos a uma carga crítica de 3.494, uma diferença significativa para os 3.906 e mais próximo do resultado do Mastan. Esse fator aqui é 1,12. Então nós temos já 12% de diferença, que não é algo que pode ser desconsiderado de qualquer forma. Eu vou colocar aqui a carga crítica que eu obtive no Mastan, que é igual a 3.532. Então nós observamos que P crítico dividido pela carga crítica do Mastan, ou seja, a que a gente obteve no Timoshenko para a que a gente obteve no Mastan, é 1% de diferença. Então realmente essa equação do Timoshenko ela é bastante precisa. Eu preparei outros modelos do Mastan, vou abrir lá agora.
preparei outros modelinhos. Aqui eu peguei um modelo semelhante, porém eu diminuí ainda mais a distância entre os banzos. 30 centímetros agora ao invés de 50. Então começa a se tornar, quanto mais esbelta a treliça for, a distância entre os banzos, mais significativo é esse efeito, certo? Então aqui nós caímos de 3.500 para 1.338 kN. É uma diferença bem significativa. Ó, nós temos as mesmas diagonais, os mesmos banzos. Vamos agora para o nosso cálculo analítico e vamos observar se ele bate, digamos assim, se ele converge. Eu considerei agora 30 centímetros de diferença, ao invés de diferença de distância entre os banzos, ao invés de 50. E eu já calculou automaticamente. Nós vemos aqui que a carga crítica de óleo é 1406 e a carga de flambagem com zerão de cisalhamento caiu para 1332. Lá no Mastan, deixa eu voltar lá, 1338. A carga crítica do Mastan é 1338 kN. Então, quando nós fazemos a diferença, nós obtemos menos de 0,5% de diferença, né? Na verdade, arredondando aqui vai dar até 1. A diferença é muito pequena. Se nós pegarmos a fórmula do PE, da carga crítica de óleo, e eu vou pegar esse fator aqui novamente, o denominador, para ver o quanto ele faz diferença. Aqui nós temos 6%. Não é tão significativo nesse caso, menos significativo que no outro. Quando nós começamos a usar, eu criei mais dois modelos com a área de diagonal e montante ainda menor. Como essa é a menor dupla cantoneira que o Marchand dispõe na sua base de dados, eu considerei uma cantoneira simples, 2 polegadas por 1/8 de polegada. E, embora não seja factível do ponto de vista prático, mas aqui do ponto de vista de cálculo, apenas para a gente analisar, não tem problema. Esse tipo de pilar, em geral, ele tem um corte-up muito baixo, então, quando ele tem distâncias reduzidas, você consegue utilizar diagonais montantes com área bastante reduzida. Porém, embora o esforço seja pequeno, elas começam a ter uma importância muito grande na rigidez. Então, não é interessante, mesmo que o esforço nas diagonais montantes seja pequeno, em algumas treliças não é tão interessante utilizar diagonais montantes de baixa seção, né? Seção reduzida. Vou voltar lá para o Mastan. E aqui eu tenho o modelo 3. Novamente, B igual a 50, distância entre os banzos. Porém, agora eu usei uma diagonal montante de 3,17 cm², bem reduzida. Eu estou indo para o extremo mesmo só para observar o efeito. Não quer dizer que isso aqui seja uma dimensão que eu utilizarei em projeto. Eu só quero ir para os extremos para observar esse efeito ocorrendo. Neste caso, a carga caiu para 3.235. A carga do Mastan caiu 3.235. Aqui eu tenho a distância entre banzos de 50. E a área das diagonais e montantes é 3,17. Observemos que agora a diferença é ainda maior. Quanto menor a área da seção transversal
as diagonais e montantes, menor a rigidez do cisalhamento, mais essa diferença é significativa. Então, nesse caso, a carga crítica de óleo é 3.906, mas a carga crítica considerando cisalhamento cai para 3.161, ou seja, uma diferença de 24% praticamente. E nós observamos que o Mustang ele dá resultados bem próximos, uma diferença de 2% para o resultado do Timoshenko. Por fim, vou considerar o último modelo. Esse último modelo ele vai ser com 3,17 cm² de área das diagonais montantes e 30 cm. Certo? Então a carga crítica de óleo 1.281. A área da seção dessas peças é 3,17 e o B aqui vai ser 30. Nós observamos que essa diferença entre carga crítica de óleo e a carga dada no Timoshenko é 11%, enquanto que a carga corrigida do Timoshenko e do Mustang dá uma diferença de 1%. Então, essas análises do Mustang eu fiz para comprovar realmente que esses resultados escritos no Timoshenko são bem precisos. Existem diferenças mínimas, existem, porque o Timoshenko ele faz uma comparação de um pilar como se fosse contínuo, e na prática ele é discreto. Então existe uma pequena diferença, mas fica aí na faixa de 1%, 1,5%, em algumas situações menos de 0,5%, certo? O objetivo da aula foi mais mostrar a vocês que existe essa possibilidade. Não necessariamente todo pilar treliçado que você vai fazer, você tenha que considerar. Cabe o bom senso. Por quê? Porque isso se aplica a situações de pilares treliçados esbeltos. Exatamente porque nesses pilares a flambagem do conjunto ocorre primeiro do que a flambagem das peças individuais, dos elementos individuais, que seria o banzo entre dois nós. Também pode vir a acontecer a flambagem fora do plano do banzo, que não foi considerado aqui. Tudo isso deve ser analisado. Por que deve haver bom senso? Porque se você tem um pilar treliçado largo e com baixa altura, você pode ter ali uma boa certeza de que não vai ocorrer essa flambagem do pilar. Esse efeito ele vai ser bastante reduzido. Se você tem um pilar de 3 metros de altura e 40, 50 centímetros de distância entre os bandos, um pilar bem robusto, então também dizendo que esse seja o pilar adequado. Você sabe que esse efeito global vai ser reduzido. Então, esse julgamento de engenharia é muito importante. Porém, o objetivo é mostrar, e aí no próximo vídeo que eu falar sobre esse tema, eu vou trazer a abordagem mais completa do Eurocode, que considera momentos fletores, considera imperfeições, considera as curvas de compressão, considera bastante coisa. Mas é importante para o engenheiro que trabalha com estruturas metálicas saber que essa verificação existe, saber em que situações isso é aplicável e, caso necessário, saber utilizá-las, certo? Espero que esse primeiro vídeo tenha esclarecido um pouco, tenha trazido informações úteis. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente algum outro vídeo que você tem, algum outro tema que você tem interesse de aprender, que quem sabe eu possa ajudá-lo. Se eu souber, com certeza gravarei um vídeo esclarecendo, ajudando, trazendo informações úteis. Se você precisa de um projeto estrutural, um projeto de estruturas metálicas, está precisando de um profissional, vou deixar meu contato aqui embaixo. Pode entrar em contato pelo WhatsApp para fazer uma solicitação de orçamento, seja de projeto, seja de consultoria, seja de qualquer outro serviço necessário. Mas se precisar, pode entrar em contato. Abraços a todos aqueles que assistiram o vídeo até o fim. Um vídeo bastante denso, bastante longo, eu entendo, mas com um tema que eu considero bastante relevante.
Até a próxima.